A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo 18. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Estamos diante de uma passagem onde nós vamos ver aqui a confissão de Pedro. E Jesus ele prediz a sua própria morte. Nós estamos falando já uns 2 episódios anteriores aí que Jesus, sobre Jesus e o treinamento que ele deu à sua equipe, aos seus discípulos. E falamos também que os discípulos são enviados em uma missão. Isso fazia parte do treinamento que Jesus estava dando aos seus discípulos. Falamos que os discípulos são treinados por meio de testes, eles foram testados. E agora nós vamos falar que os discípulos necessitam ter uma visão clara da missão de Jesus. Então estamos diante de uma passagem, uma das mais importantes dos evangelhos. Na verdade, esse trecho é o divisor de águas para quem quer se tornar discípulo de Jesus. Então, o Messias, ele se revela como tal, aos seus discípulos, deixando claro para o que ele veio, ou seja, para ser morto e ressuscitar. Então, nesse texto, temos a revelação cristológica, a mais importante que nós podemos dizer, que responde às questões levantadas por João Batista, por Herodes, acerca de quem é Jesus. Então Jesus ele vai continuar esse treinamento, treinando a sua equipe de apóstolos, e a parte ou em particular, vamos ver que ele já conhece as obras de Jesus. Aí fica uma pergunta, mas será que tem consciência de quem ele é verdadeiramente? De quem é verdadeiramente Jesus? Será que ainda pensam ser ele apenas um profeta ou um rabino? Então a lição mais importante, contudo virá agora, e passa pelo aprendizado acerca da natureza de Jesus. Então agora ele vai trabalhar o princípio da credibilidade, pois cada liderado tem de saber quem é o seu líder e qual é o propósito da sua missão. Não tem como a pessoa está fazendo parte, vamos botar assim, de uma equipe e não saber qual é o propósito de sua missão. Então ele pergunta aos discípulos ali, Jesus pergunta: quem dizem as multidões que sou eu? No versículo 18. Então o capítulo 6 do Evangelho de João, ele nos mostra que as multidões, embora tenha sido abençoada pela multiplicação dos pães e peixes, estavam completamente equivocadas quanto a quem Jesus era. Então a resposta de seus discípulos então surge de ouvir a opinião popular. No versículo 19 ele diz, João Batista, mas outros vão dizer Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Então, a multidão, apesar de todos os milagres, tudo que Jesus estava fazendo, eles estavam equivocados de quem era Jesus. Uns diziam que era João Batista, outros dizendo que era Elias, outros dizendo que é um dos profetas antigos que ressuscitou. Então, o povo em si ele não estava ainda sabendo quem era Jesus. E nós vamos ver a revelação de quem é Jesus nesse texto, do capítulo 9, do versículo 18 ao 27, nós vamos ver quem é Jesus. Então, para o líder Jesus, o mais importante não era o que o povo pensava a seu respeito, mas aqui seus liderados mais próximos pensavam. Versículo 20 diz: mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Então a resposta de Pedro revela que todo discípulo precisa saber quem é Jesus, segundo as Escrituras. Então todo discípulo de Jesus,
ele precisa conhecer e crer que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo, né? Então, no entanto, esse conhecimento só é possível por revelação espiritual. Então, o homem em si mesmo, na sua próprio intelecto, na sua própria força, ele não tem essa revelação. Mas se nós estivermos no Espírito, né, nós será revelado, se nós vamos ter a revelação de quem é Jesus. Então, Pedro ali estava ligado e respondeu corretamente. Então, todo discípulo, ele vai precisar saber, né, de qual foi o propósito de Jesus ao vir ao mundo. Jesus ele adverte os seus discípulos, versículo 21 e 22. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então Jesus, ele veio ao mundo para morrer e ressuscitar, para cumprir o plano divino da redenção. Então Jesus, ele veio para isso, né? E nós vamos ver dentro da palavra todo esse sofrimento. Então, quando houver uma pergunta, né, referente a isso, quem é Jesus, né? Qual é a missão do Senhor? Para que ele veio? Nós precisamos estar prontos a responder. Então, o termo, né, necessário, né, remete a uma vontade, né, imperativa. Sem a morte de Jesus não haveria explicação, né? Ou melhor, não havia expiação pelo pecado, nem ressurreição para a justificação pela fé. Então, se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, não haveria expiação dos nossos pecados. Em Romanos, capítulo de número 4, no versículo 25, a palavra do Senhor diz: o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, fomos justificados por Jesus Cristo, pela sua ressurreição, né? Então, nós precisamos entender que sem a morte de Jesus, né, as multidões estariam certas em seu pensar, pois ele seria apenas um profeta, né, ou um guia espiritual, como qualquer outro foi. Então, por isso, o que separa a verdadeira fé cristã de qualquer outra religião é a morte expiatória de Jesus Cristo. Nenhum outro homem, nenhum outro líder, né, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mais famoso, mais conhecido que seja, nunca houve isso. E somente Jesus, ele veio. Porque se não acontecesse a ressurreição do Senhor Jesus, ele seria comparado a qualquer outro líder, né, que veio, morreu, acabou a sua vida e assim ficou uma história, mas não teve ressurreição. Mas Jesus não, ele ressuscita ao terceiro dia, conforme ele falou com seus discípulos lá no capítulo 20, no capítulo 9, versículo 21 e 22 de Mateus. E para ser um discípulo de Jesus, né, tem um preço. E nós vamos ver que a partir desse conceito de quem ele era e de sua missão, Jesus ele fala do preço que cada pessoa deve pagar para ser seu discípulo. Do versículo 23 ao 26, o Senhor vai falar desse preço, né? Que cada um deve levar a sua cruz. E nós vamos observar, dentro dessa passagem, que Jesus fala do preço que cada um deve pagar para ser seu discípulo. Então, e o primeiro, Jesus ele vai fazer o convite, né, que ele faz é feito a todos. Dizer a todos se alguém quer, né? Então não era obrigado. Se alguém quer vir após mim. E então ele trata-se de um convite feito a todos de forma indistinta. Não importa a classe social, não importa qual seja a idade, não importa qual seja a cor, não importa, nada importa que foi feito um convite. Então ele se dirige às multidões. É um chamado a toda criatura, homens e mulheres, né? E o Senhor ele diz a todos se alguém quer. Você quer hoje ser discípulo do Senhor Jesus? Então vamos continuar para que o entendimento abra, para que você realmente no final desse estudo venha realmente estar abrindo o teu coração, venha estar realmente, né, reconhecendo o Senhor Jesus como teu Salvador, ou até mesmo entendendo qual é a tua missão, né, por ser aquele que é um discípulo do Senhor Jesus. Então, segundo, é um convite para uma relação pessoal. Ele diz: se alguém quer vir após mim, é um chamado para ir a Jesus e se relacionar pessoalmente com ele.
Não é um convite para ser um religioso ou fazer parte de uma igreja. Então, o discípulo de Jesus é alguém que abraça a ele para um relacionamento pessoal e eterno com Deus. Então, não é na religiosidade. É um convite que o Senhor faz que ele chama, se alguém quer vir após mim, então é um chamado para ir a Jesus e se relacionar pessoalmente com ele. Né? Não é qualquer convite, não é um convite para ser um religioso. O outro ponto, terceiro, que é um convite para uma renúncia completa e constante. Aí ele diz, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então o discípulo diz não a si mesmo ou renuncia completamente à sua vontade. Ele vai às últimas consequências, né, com e por Jesus. Né? Em seguida é preciso tomar a própria cruz e seguir a Cristo diariamente. E o que isso significa? Significa identificar-se com Cristo em sua entrega, sacrifício e sofrimento. É oferecer-se em sacrifício agradável a Deus, né? Negando a si mesmo. Esse é um convite para renunciar à nossa própria vontade. Você hoje serve ao Senhor que escolheu ir para ir após Ele, renunciando à sua própria vontade, seus próprios desejos, né? Renunciar a si mesmo, né? É o que nós precisamos estar fazendo a cada dia para poder estar, né, avançando no reino do Senhor Jesus, pregando o seu evangelho. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então é oferecer ao Senhor, né, o nosso corpo um sacrifício vivo, né, santo e agradável ao Senhor. E o 2, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Só experimenta a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor aquele que realmente é transformado, é renovado no seu entendimento. E a partir desse momento passa a compreender. Então, nós possamos oferecer em sacrifício agradável ao Senhor, né? Se apresentar diante dele, oferecer realmente, se entregar por inteiro, né? Não em reservas, mas realmente seguir ao Senhor, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus. E o quarto ponto é um convite para fazer o melhor investimento desta vida, versículo 24 e 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse o salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se vier a perder-se ou a causar danos a si mesmo. Então seguir a Jesus, né, renunciar aos prazeres, né, e às falsas riquezas desta vida para ter um tesouro eterno. Né? É perder o que se deve perder para ganhar o que não se deve perder. Então é negar-se a si mesmo, né, e seguir a Jesus, né, renunciando à sua vontade. Muitos hoje querem seguir Jesus, mas não querem renunciar, né, não querem os prazeres, né, as falsas riquezas oferecidas, né, muitos não querem. Muitos não estão juntando tesouros eternos, estão juntando tesouro nessa terra onde a traça, né, e a ferrugem consome. Nós precisamos entender que seguir Jesus, né, é um convite que foi feito, né, perder a nossa vida realmente e não viver mais para nós, mas viver para o Senhor, na direção do Espírito Santo do Senhor, em contato, conectado com a sua palavra. E o quinto ponto, que é um convite para a honra e o reconhecimento divino, versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e do Pai e dos santos anjos. Então seguir a Cristo é uma grande honra, não é motivo de vergonha, não é motivo de se envergonhar, não é motivo de estar realmente com vergonha do Senhor, de falar que é cristão, que serve ao Senhor. Né? Se alguém se envergonhar dele e não segui-lo, né, também receberá o mesmo tratamento no juízo final.
né? Mas todos os que o honrarem nesta vida serão honrados por ele na sua segunda vinda. Então que nós possamos ser daquele que segue a Cristo Jesus, né? Entendendo que isso é uma grande honra poder seguir a Jesus, não se envergonhar. Muitos têm se envergonhado hoje do Evangelho, se envergonhado do próprio Senhor Jesus. Né? Tem envergonhado porque, não, vou ser criticado, vou ser apontado, não importa. Importa que naquele grande dia, no juízo final, o Senhor nos dará um tratamento. O Senhor com certeza estará ali e conhece as nossas obras. Então a narrativa de Lucas ela vai terminar, né, da seguinte forma, no versículo 27. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Então, isso trata de um elo que une esse ensino com a experiência lá no Monte da Transfiguração. Então, que nós possamos entender, né, que existe 3 necessidades fundamentais para o verdadeiro discípulo. A necessidade de conhecer Jesus, né? Então não é uma opinião pessoal nem popular, mas é algo recebido de Deus. Né? Aquele que realmente é um verdadeiro discípulo tem a necessidade de conhecer a obra de Jesus, né? E sabemos que ele veio para ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia, e ele ressuscitou. Sabemos também, precisamos entender que o verdadeiro discipulado, né? O discípulo ele tem a necessidade de seguir a Jesus, né? E seguir Jesus não é um caminho fácil, né? Pois é marcado por carregar a própria cruz diariamente, né? Mas é um caminho que traz recompensas verdadeiras. É um caminho que nos conduz às últimas consequências. Então, nossa visão sobre o que é seguir Jesus deriva da nossa visão de quem é Jesus. Que nós possamos, então, entender, né, que seguir a Jesus é a melhor escolha, é a melhor decisão que nós podemos tomar. Então, as pessoas e até nós mesmos podemos estar errados acerca de quem é Jesus. Tá? E nós precisamos saber quem é Jesus. E para conhecer quem é Jesus, devemos ler a Bíblia, né? Sobretudo os Evangelhos. São leituras que precisam ser repetidas, lidas por cada cristão em todo tempo, todo momento. A primeira leitura, quando alguém me pergunta onde deve começar a ler a Bíblia, eu falo, começa pelos Evangelhos. Começa sabendo quem é Jesus. Quando você começa a ler a palavra pelos Evangelhos, e você já vai saber, vai conhecer sobre Jesus quando você começa a ler toda a Bíblia, você vai ver que tudo vai apontar para Jesus Cristo. Então, que você possa se aprofundar nesses estudos, né? Lendo a Bíblia, lendo os Evangelhos, buscando realmente esse relacionamento, para que assim, né, você possa crescer na graça e no conhecimento e venha saber realmente quem é Jesus. Nós possamos, né, para que qualquer vida, né, ela venha ter sentido, né, a pessoa precisa realmente entender quem é Jesus, conhecer Jesus, aceitar o chamado do Senhor Jesus como discípulo dele. Então, nesse dia que você realmente venha se dedicar à palavra do Senhor, seja você que está lendo a palavra, seja você que está ouvindo os devocionais, que nós estamos falando só dos evangelhos, né? Já falamos sobre Mateus, falamos sobre Marcos, né? A visão de Mateus em relação a Jesus ali, Marcos também, estamos em Lucas, daqui a pouco vamos estar no Evangelho de João, né? E é interessante que o próximo trimestre da Escola Bíblica vai falar sobre o Evangelho de João também. Então, que nós possamos aprofundar o nosso conhecimento de quem é Jesus, né? Quem é o Senhor. E que nós possamos responder com propriedade, não só em teoria, mas responder, né, porque nós andamos com Jesus, estamos vivendo de acordo com a sua vontade. Então, que você fique com essa palavra, que você conhece alguém que está com essas dúvidas e que também precisa ouvir essa palavra, que o Espírito Santo de Deus que está te tocando nessa hora, que você compartilhe, envie para essa pessoa, para que ela possa adquirir conhecimento e possa despertar, né? Porque minha oração é que o Senhor desperte, que o Espírito Santo de Deus desperte em cada um de nós
o desejo, a vontade de conhecer Jesus, de aprofundar no estudo, de mergulhar mais fundo e buscar realmente o conhecimento e as revelações do Espírito Santo de Deus que está inserida na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia.